Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Aqui Fabrício Rebelo, hoje para tratar de um assunto que é bastante importante na nossa atuação a respeito das possibilidades de acesso às armas e na contestação a esse acesso. Vamos abordar as diferenças fundamentais que nós vemos entre o ativismo pró-armas e o ativismo contra as armas. Isso logo depois dos meus habituais lembretes, para que você não deixe de interagir aqui conosco, deixando sua avaliação, seu comentário, se inscrevendo, ativando suas notificações, compartilhando o nosso conteúdo e conferindo aqui na descrição do vídeo as possibilidades de apoio e assinatura por um dos nossos planos. Quem acompanha há mais tempo o trabalho aqui do canal certamente já me assistiu dizer algumas vezes que não deposito esperanças na política como solução para a questão do acesso às armas. Isso vem sendo repetido já em inúmeros vídeos aqui no canal, talvez até de um modo maçante, mas é uma realidade. Eu não tenho essa crença, eu não acredito que seja esse o caminho, e acredito sim que a política vai ser sempre um reflexo daquilo que a sociedade já demandar. Então não ponho esperanças, não deposito esperanças em soluções mágicas vindo da articulação, da atuação política formal. E, infelizmente, isso parece que não é muito bem entendido nos setores armamentistas. Basta ver que, neste inicial momento de articulação, pela primeira vez, desde 2019, com a mudança dos decretos, nós temos uma ampliação muito forte no segmento armamentista no Brasil. Começou a existir uma certa estruturação desse segmento, mas a preocupação desse segmento imediatamente foi direcionada a ocupar os cargos políticos. Parece haver uma preocupação muito grande em preencher esses espaços imediatamente, ou seja, uma aposta em que venha da política uma solução. Já disse que tem um vídeo específico sobre isso, falando dos armamentistas na política formal, que não vejo nenhuma restrição a que se ocupe esses espaços, muito pelo contrário, entendo que isso é importantíssimo, isso faz parte do preenchimento dos espaços culturais, sem nenhuma dúvida. Eu só não entendo, só não acredito que isso seja a solução e, por conta disso, que não devesse ser prioridade. E é muito fácil perceber que, do outro lado, no ativismo contra as armas, isso é perfeitamente compreendido. Tanto que nós não vemos uma preocupação prioritária dos expoentes desarmamentistas em assumirem funções políticas, em passarem eles a ser os protagonistas do jogo político. Eles não têm essa preocupação. Nós não vemos a estruturação dessas organizações, dessas ONGs, para eleger deputados próprios, para eleger senadores próprios. Eles entendem que isso não é a prioridade. O que é que eles querem? Ter influência sobre o maior número possível de parlamentares. Quando eles entram no jogo, eles automaticamente se isolam em um grupo. Eles passam a ser um político, né, cada um deles passa a ser um político de determinado partido, vinculado a determinadas pautas que esse partido determinar, e tem a sua atuação limitada. Mas quando eles se fortalecem como grupo, como entidade do lado de fora, eles têm muitas vezes ascensão sobre diversos políticos de diversos partidos, com ideologias igualmente diversas em sua matriz, mas que se unem em torno de uma causa comum, que é justamente o desarmamento. Eles têm uma atuação muito mais ampla e nós estamos aqui perdendo tempo em concentrar esforços, em direcionar os esforços a eleger os nossos próximos políticos, os nossos próprios representantes. Não seria o caminho. Exemplificativamente, vamos ver aqui duas notícias que passaram abaixo do radar para grande parte, seja da mídia, seja do ativismo, até mesmo pró-armas aqui no Brasil, a respeito de como se estruturam essas entidades, como se estruturam essas organizações. A primeira delas, uma notícia que vem aqui destacada em alguns portais,
de que simplesmente a mulher mais rica do mundo doou 6 milhões de reais para uma ONG brasileira. 6 milhões de reais para uma ONG brasileira. E que ONG foi essa? Qual foi a ONG que ela escolheu? O Instituto Sou da Paz. O Instituto Sou da Paz, beneficiário de mais uma doação. O Instituto já recebe milhões de dólares, sobretudo lá da Open Society Foundation, de Jorge Soros, e agora recebe mais um reforço de caixa da mulher mais rica do mundo. E o que é que ele vai fazer? O Instituto Sou da Paz vai usar, vai empregar, como é que ele vai empregar esse valor recebido? Vai empregar em sua pauta anti-armas. Ele vai reforçar o seu ativismo anti-armas com esses valores. E é a preocupação deles. É angariar fundos, arranjar patrocinadores, difundir o máximo possível os seus estudos, mesmo que eles sejam falsos, que eles sejam absurdamente aberrantes, mas eles estão lá trabalhando nisso e conseguem angariar esse tipo de doação. Eles vão usar isso para eleger alguém? Não, eles não têm interesse em eleger, eles querem ter ascensão, domínio. Uma outra forma bastante clara de atuação do segmento desarmamentista aqui, recente publicação de um dos expoentes desarmamentistas, até autor de um livro que tem aí uma discussão ideológica contra as armas de fogo, mas ele publicou aqui algo no Facebook, perdão, que é bastante emblemático, publicação do dia 16 de março aqui. Ontem o Instituto Igarapé, através da Michele Ramos, agendou uma reunião com assessores, perdão, pulou aqui, com assessores de senadores, reunião com assessores de senadores, para conversar sobre os perigos da aprovação do PL 3723 de 2019, que muda o Estatuto do Desarmamento. E aí ele disse que aproveitou para entregar a todos exemplares do livro dele. Eu não vou fazer propaganda aqui. Uma frente de pessoas que querem evitar que essa enxurrada de armas acabe nas mãos do crime organizado. Porque, não tenho dúvida, os maiores beneficiários com essas mudanças seriam milicianos e traficantes, aquela narrativa ideológica que é colocada de modo repetitivo, a exaustão, para a mídia. E aí ele marca que ele citou a senadora Elisiane Gama, o senador Alessandro Vieira, e coloca aqui que estava no Senado Federal. É o tipo de atuação que eles empreendem. É desse modo efetivo que eles atuam. Eles estão aqui preocupados em eleger alguém? Não. Eles vão lá difundir as ideias. Alguém acha que esses livros vão ser lidos efetivamente, esses livros que estão lá sendo distribuídos? Não. Mas eles vão compor a narrativa. O senador vai dizer lá, olha, eu tenho no meu gabinete um livro que mostra quanto é ruim ter acesso às armas. É só isso que importa. É como se nós fôssemos fazer um tipo de meta-análise popular. Ele vai citar que existe lá um livro que é contrário. Nós vimos algum exemplo desse na direita, no ativismo pró-armas, por exemplo, montar um kit de livros a favor do acesso às armas e contra o desarmamento para mandar para esses senadores, para os assessores, para colocar lá nos seus gabinetes. Nós temos uma profusão de livros disso. Bené tem 2 livros escritos. Nós temos aqui no Brasil livros do John Lott, 3 livros dele circulam aqui no Brasil, tanto Mais Armas, Menos Crime, quanto Preconceito contra as Armas e Guerra contra as Armas. Nós temos diversos outros. Violência e Armas, da Joyce Lee Malcolm, lá chega aqui no Brasil, a experiência inglesa. Hitler e o Desarmamento. Eu tenho o meu livro, Articulando em Segurança, já aí na 3ª edição. Sai outro livro meu agora, nos próximos dias, também sobre esse tema. E nada disso a gente vê esse tipo de mobilização. A gente tinha que estar fazendo a mesma coisa. Tinha que estar montando também esse tipo de material, esse tipo de kit, fornecer também a essas pessoas, aos assessores, para que eles pudessem ter também essa narrativa. Dizer, eu tenho lá 6 livros, 7 livros no meu gabinete que mostram como o desarmamento é ruim, como o desarmamento é prejudicial à sociedade. Mas a gente não vê esse tipo de ativismo. O que a gente vê é uma preocupação por ocupar os espaços políticos, por entrar na política. E a gente já deveria ter aprendido que isso não é efetivamente uma solução. Afinal, na eleição de 2018, se nós fôssemos contar apenas aqueles que se elegeram fazendo sinal
de arminha com a mão, nós teríamos a maior bancada armamentista da história e poderíamos ter aprovado o que bem entendêssemos. Mas o que acontece é que no momento em que se entra na política, o alcance na defesa dessa pauta é extremamente reduzido, não se faz ali aquilo que se prometeu em campanha. E enquanto isso for a nossa prioridade, nós seguiremos tomando um banho do ativismo anti-armas. Muito obrigado por sua atenção, espero que tenha gostado de mais esse vídeo. Reitero aqui os pedidos para que você não deixe de interagir conosco, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, ativando notificações e conferindo as possibilidades de assinatura e apoio. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.